Eu iniciei a gravação. Queria fazer uma observação sobre aquele exercício da análise da incoerência, né, dos textos. Eu vi muitos alunos repetindo uma categoria da literatura, que é o eu lírico. Mas essa categoria de análise, ela se aplica ao gênero lírico. Então, seja no gênero poema ou no gênero letra de música. E no caso ali, o pessoal aplicando para textos em que não cabe essa categoria. Inclusive em texto no tipo argumentativo, né? Tá? Então, só fazer essa observação aí. Essa categoria do eu lírico, categoria de análise, né, da literatura, você aplicar para os gêneros textuais em que você vai ter a possibilidade do gênero lírico, né? Então, não cabe em outra situação em que você não tenha esse gênero, né? Bom dia. Então, tá bom. O objetivo da aula hoje, gente, nós vamos falar aí sobre modernismo, terceira fase. Então, pela programação aí do terceiro ano, eu pressuponho que vocês têm estudado, né, o modernismo no segundo ano, no primeiro ano, né? Eu vou compartilhar aqui eu até disponibilizei para vocês os slides. Então, eu vou compartilhar aqui o slide. Vou falar sobre as características do movimento, né, da terceira fase, os principais autores. E eu vou encerrar a aula. Eu escolhi um poema de um dos maiores poetas aí do Brasil e do mundo, que representam muito bem essa terceira fase, né, no plano da poesia, que é o João Cabral de Melo Neto. Vocês querem fazer alguma pergunta inicial aí? Um outro detalhe que, no último exercício que eu percebi, a maioria das pessoas errou a análise lá do texto 5, né? Que foi sobre... Era um texto argumentativo. Então, muitos sublinharam o problema, mas não conseguiram identificar no argumento qual o problema dele. E por que não conseguiram? Pelo seguinte, a análise da argumentação, você tem que seguir um procedimento. Ou seja, quando você vai analisar a argumentação, seja oral ou escrita, quais os passos que você tem que seguir? Isso eu falei na aula, quando eu falei de coerência argumentativa, eu falei sobre isso. Então, na análise de um argumento, primeiro você tem que identificar, separar quais as premissas e qual que é a conclusão do argumento. Esse é o primeiro procedimento que você tem que fazer. Na argumentação, seja oral ou escrita, as premissas nem sempre vêm explícitas, né? Naquele exercício, as premissas estavam explícitas. Então, naquele texto tem um argumento formalizado ali, explícito, com duas premissas e uma conclusão. Então, o primeiro detalhe é esse, identificar. O segundo passo é você analisar cada premissa e o valor de verdade de cada premissa.
esse valor de verdade de cada premissa, você tem que analisar conforme o quê? O conhecimento científico. Ou conforme a realidade social. Então, não pode ser com base em senso comum. Então, naquele argumento, cada premissa era verdadeira. O problema não estava nas premissas, as premissas verdadeiras. Aí você parte para quê? Aliás, alguns alunos colocaram o problema como se estivesse na premissa. Não, as premissas são verdadeiras. Aí você parte para a conclusão. A conclusão, ela era coerente com as premissas? Não. O problema estava na conclusão do argumento. Ou seja, naquele argumento, eu vou até escrever aqui no bate-papo, quando o enunciador usou a palavra povo, não é? O povo. Ou seja, o problema daquele argumento está na conclusão. É um problema muito... É uma espécie de falácia, né? Eu até coloquei um material para vocês do Sol. No Sol não, desculpa. Sol era uma outra plataforma de uma faculdade onde eu lecionava. É no AVA. Eu coloquei um texto de um lógico falando sobre as falácias. Esse texto é muito importante que vocês leiam e estudem esse texto. Isso para a vida de vocês, né? E também pensando agora no objetivo imediato de produção lá para efeito do Enem, que é um texto argumentativo, né? O maior defeito de um texto é no plano da argumentação, é você empregar uma falácia, né? Então, leiam esse texto. Então, o problema naquele texto está na conclusão, generalização apressada, tá? É essa falácia aqui, ó. Falácia da generalização apressada. Então, muito cuidado com os quantificadores, né? Essas palavras todo, nenhum, né? Porque para você usar esse tipo de palavra, você tem que ter certeza, né? Que aquela frase, ela se aplica a todo aquele conjunto, né? Então, só fazer esse parênteses aí. Vocês querem fazer algum questionamento, alguma pergunta? Aí nós vamos entrar no tema da aula aí. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, então nessa parte do curso, né, nós vamos entrar numa seara, que é a seara da literatura. Então nós estamos aí no plano da literatura, arte, no plano da estética, da subjetividade. Eu vou compartilhar aqui. Qualquer coisa vocês me falam aí. Aparecendo aí para vocês? Sim. Ótimo. Eu coloquei esses autores aí, mas a terceira fase são vários autores, né? Eu vou falar dos outros aí. Bom, o modernismo não é só um movimento literário, é um movimento cultural, né? Então, é sempre importante, na análise de qualquer autor, você entender o contexto histórico, né? Do autor. Essa terceira fase, normalmente, os historiadores da literatura apontam esse período aí, né?
de 1945 a 1980. Modernismo, terceira fase. Reparem aqui que essa data é muito importante, né? 45, nós temos aí o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, apontei alguns fatos aí, históricos, que são importantes, né? No caso do Brasil, vai ocorrer a redemocratização do país. 45 termina o Estado Novo, né? Ditadura Vargas. Em nível mundial, fim da Segunda Guerra Mundial. Os sistemas totalitários do nazismo, né? Alemanha. O fascismo na Itália. E, obviamente, você sabe, né? Pelas aulas de história, havia outros aliados, né? No caso, o Japão, né, se aliou à Alemanha, né? Então, havia outros países aí aliados da Alemanha, da Itália, né? E aí o início da Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências aí, Estados Unidos e União Soviética, que saíram vencedoras aí da Segunda Guerra, começaram a disputa entre os dois países, né? Então é importante esse contexto aí. Quais são as características do modernismo nessa terceira fase? Então nós temos aí o academicismo. O modernismo na primeira fase, ele procura um rompimento, né, com os paradigmas literários dos movimentos anteriores, né? Então, do simbolismo, do parnasianismo. E aí eles vão retomar. Essa fase é uma fase mais madura, equilibrada, né, do modernismo. Aí vai haver o quê? Oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima. Então, uma valorização maior. Os poetas dessa terceira fase, eles são até chamados por alguns autores de neoparnasianos. Neoparnasianos. Parnasianos. Ou seja, há esse retorno, a valorização da forma, né, da estrutura do poema. Inovações linguísticas e metalinguagem, né? Então, às vezes, o poeta, ou mesmo o romancista, ele usa a linguagem para falar da própria linguagem no poema, né? Regionalismo universal. Então, os grandes representantes, Guimarães Rosa. Ou seja, ele vai produzir uma literatura com caráter regional, retratando o sertanejo, mas de uma forma mais universal, né? Com questionamentos existenciais, etc. Temática social e humana. Essas são as características da terceira fase. Essa terceira fase vai haver um predomínio da prosa, mais da prosa do que da poesia. Então, no âmbito da prosa, normalmente há essa subdivisão aí, né? Uma prosa mais urbana. Então, reparem que nessa fase, em termos de história do Brasil, né, vai haver uma urbanização muito grande, né? As pessoas saindo do interior e indo para as grandes capitais. Uma concentração maior das pessoas na área urbana.
Então, nós vamos ter escritores que vão retratar muito esse ambiente urbano da cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Então, uma das autoras ainda viva, né, Lígia Fagundes Telles, ela está com 98 anos. É uma grande representante aí dessa terceira fase. Uma prosa regionalista, como eu falei, né, retratando a vida do campo, né, fala coloquial, e um dos maiores escritores do mundo, né, o mineiro aí, Guimarães Rosa, ele foi um diplomata, né, e era um camarada que sabia, era poliglota, e ele fazia muita experimentação, né, criando palavras através de línguas diferentes, né, às vezes combinando grego e latim, português e francês. E, além disso, ele fez muita pesquisa, né? Pesquisa linguística mesmo, com o pessoal do campo, né? Construções linguísticas. Então, um grande representante aí dessa prosa regionalista, né? E uma prosa mais intimista. E com destaque para aspectos existenciais, psicológicos, subjetivos. E a grande escritora, a grande referência é a Clarice Lispector. A primeira obra dela, ela publicou, ela tinha apenas 18 anos, né? E é interessante, né? A obra dela é de uma riqueza tão grande. Eu até disponibilizei para vocês no AVA. Vocês vão encontrar análise da obra dela, feita por filósofos, por psicanalistas, ou seja, por profissionais de outras áreas, né? Usando outras teorias para analisar a obra dela. Então, é uma literatura muito rica, muito, muito interessante. Vale a pena aí. Vocês depois... quando eu for elaborar a atividade, eu vou... vocês vão ter a liberdade de escolher um texto de algum escritor para poder fazer a atividade. Tá? Então, essa terceira fase é muito mais explorada a prosa do que a poesia. Tá? No caso da poesia, quais são os ideários aí dos poetas dessa terceira fase? A preocupação com a estética, metrificação e versificação. Então, é um retorno, né, ao ideário parnasiano. Parnasiano. E por que não dizer simbolista, né? A busca da perfeição, o culto à forma. Quer dizer, há um equilíbrio aqui, porque a primeira fase do modernismo, não. O poeta modernista, às vezes, pegava uma notícia de jornal, temas corriqueiros e fazia um poema. Às vezes não tinha muita preocupação com a forma. Essa terceira fase, não. É o contrário, né? O poeta ele procura trabalhar bem a estrutura do poema. Bom, os principais autores e obras dessa fase, nós temos aí no teatro, né? Ariano Suassuna. Inclusive, essa obra, O Alto da Compadecida, virou até minissérie da Rede Globo, fez muito sucesso. Clarice Lispector, que eu falei. Essa primeira obra dela, ela tinha apenas 18 anos, né? Genial, escritora genial. João Cabral de Melo Neto, poeta, chamado poeta engenheiro, né? Em função do culto dele à forma, né? A fazer um poema
medindo bem as palavras, né? Os temas. Guimarães Rosa, que eu falei, essa obra dele é um clássico mundial, traduzida para várias línguas, né? Grande Sertão Veredas. Também virou uma minissérie da Rede Globo, né? Fez muito sucesso também. E Lígia Fagundes Telles, que ainda é viva, né? 98 anos. Bom, então, terceira fase, essa é a temática, os principais autores, principais obras. Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte aí? Se tiver alguma pergunta aí no bate-papo, vocês leiam aí para mim, por favor. Então, vou tirar esse texto aqui. Vou disponibilizar um poema que eu escolhi. João Cabral de Belo Neto. Vocês estão calados aí, gente? O que foi? Todo mundo dormindo ainda? E aí, Luísa? Pedro Henrique, Afonso, Brenda. Ah, quem está falando? Ariano Suassuna, muito. Ele está vivo? Não. Todos, infelizmente, o Ariano Suassuna, se não me falha a memória, foi em 2014 que ele faleceu. Desses autores aí, o único vivo, tem vários vídeos. Desses escritores, a Lígia Fagundes Telles é a única escritora aqui. Ela tem 98 anos. E ela foi uma mulher, assim, vanguarda, né? Porque escritoras, né? Mulheres escritoras, era muito raro na época no Brasil. E ela foi uma das pioneiras, né? E teve uma projeção muito grande. Então, foi uma mulher, assim, de vanguarda. E um outro acontecimento também, de vida pessoal dela, ela era casada com um grande jurista, né? Lá de São Paulo, Godofredo Teles Júnior. E aí ela se separou dele e não divorciou, né? Juridicamente ela continuava casada. E aí ela se juntou com outro camarada. Isso para a época era um negócio assim, era um escândalo, né? Então, assim, a mulher que enfrentou muitos preconceitos, né? E é uma excelente, né, escritora, assim, teve reconhecimento. Tá? Mas o Ariano Suassuna tem uma passagem dele que eu acho fantástica, né? É uma entrevista, tem muita palestra. Ele é um ótimo palestrante. Era, né? Era um ótimo palestrante. Mas uma vez perguntaram para ele, eu acho essa resposta dele genial, né? Perguntaram para ele, Ariano, você é pessimista ou otimista? Aí ele falou, olha, eu não sou pessimista, porque o pessimista é amargo. Eu também não sou otimista, porque o otimista é ingênuo. Eu sou um realista esperançoso. Eu achei, assim, essa resposta dele é muito sábia, né? Muito sábia. De ser um realista, né? Você ter o pé no chão, mas não perder a esperança, né? Bom, então falando em esperança, desse conteúdo aí, vocês querem
perguntar alguma coisa? Eu pensei em separar um conto da Clarice Lispector, mas aí o conto é mais extenso. Então, eu separei, eu até coloquei para vocês lá no AVA, um poema do João Cabral. Então, eu vou compartilhar e vou ler aqui para vocês e a gente comenta sobre o poema. Tá? Vou compartilhar ele aqui. Vocês estão conseguindo? Tá aparecendo aí? Tá bem legível para vocês? Sim. Tá ótimo, obrigado. João Cabral de Melo Neto é chamado poeta, engenheiro. Ele foi um diplomata brasileiro, foi muito influenciado por Carlos Drummond de Andrade, né? Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele deu e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, como muitos outros galos, se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo. Para que, amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Então, olha que interessante, né, a tessitura aí do poema. Antes de eu falar alguma coisa, o que vocês acharam aí do poema? Qual foi a impressão de vocês aí? E qual a conexão que nós podemos fazer, né, entre esse poema e a nossa realidade atual, né? Eu estava lendo um dado muito triste, né? 40% da população brasileira em insegurança alimentar, né? Não sei quantos milhões passando fome, né? Então, quando eu reli esse poema, eu fiquei pensando nisso, né? Mas gostaria de ouvir vocês aí, depois eu falo as minhas impressões, considerações sobre o poema. Mas se vocês forem ficar calados, aí eu vou ter de ficar só eu falando aqui. Tô lendo aqui o comentário da Kênia. É um poema que dá de ver, né? Tem poemas que é difícil de enxergar. Olha só que interessante, né? O que a Kênia falou. Tem poemas que é difícil de enxergar. Você usou um verbo aí do campo da visão, né? Ele faz uma construção de imagem. Isso. É por isso que ele é apelidado de engenheiro, né? Uma imagem, né? Mas olha só, a primeira questão, né? A obra de arte é o seguinte: é o que você sentiu, entendeu? Nós não estamos no plano no plano da ciência, né? A poesia, a literatura, você está no plano da arte, né? Então, o que você sentiu primeiro, né?
quais foram os seus sentimentos, né? A tendência nossa é igual você falou, né? O que eu enxerguei, né? Você está no plano da racionalidade. Não. A literatura, a arte, né? A música, o que você sentiu? O que te provocou esse poema, né? Por exemplo, quando eu reli esse poema, eu conectei com essa realidade brasileira, né? Quer dizer, pensa bem, de 100% da população brasileira, 40% em segurança alimentar, né? Mais de 600 mil mortos por Covid, né? Quer dizer, não precisaria tantas pessoas morrerem por causa disso, né? Se houvesse uma atuação do Estado de forma responsável, né? Então, me veio esse sentimento, né? Então, a literatura é isso, a arte é isso, o cinema é isso. Primeiro, não enxergar, mas sentir. Qual que é o coração? O que você sentiu? O que te provocou isso? Né? Ó, bacana, ó o João aí, ó. Um galo sozinho não tece o amanhã. Uma pessoa não muda a realidade ou um futuro sozinha? Isso mesmo, João. O galo aí é metáfora, né? Olha, é uma personificação, né? Se você fizer um juízo objetivo, o animal, ele não, né? A ação dele não é consciente, né? Ou você pode dizer, não tem um nível de consciência de um ser humano, tá? Isso, uma pessoa sozinha não muda a realidade. Não muda a realidade. É isso mesmo. Está falando da sociedade e tal. É isso mesmo. Vamos voltar aqui, olha que interessante. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. Olha a responsabilidade ética, né? Vocês aí, muitos já fizeram 18 anos, outros não. Ano que vem tem eleição, gente. Quem já fez 16 anos aí já pode votar. Então, você tem a faculdade de votar, mas do ponto de vista ético, você tem o dever de votar. Porque num regime democrático, o titular do poder é o povo, você tem que participar, né? Então, essa questão, João, você não muda a realidade sozinho, né? Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, essa indignação, né? Então, assim, diante dessa realidade, né? Eu não sei onde vocês moram, mas em Belo Horizonte, você vai pelos centros. Teve um final de semana, há mais tempo eu tive de viajar, estava em Curitiba. O centro lá também, mesma coisa. Várias pessoas morando na rua. Quer dizer, é preciso ter essa indignação. Né? A gente não pode aceitar isso, né? De forma passiva, como se isso fosse normal. Né? De um que apanha esse grito que ele deu e o lance a outro. De outro galo que apanha o grito e o lance a outro. Né? E aí se encorpando em tela, se erguendo uma tenda, né? Onde entrem todos com o mesmo propósito, né? E aí no final ele fala, né? Todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão, né? Olha que bacana, né? A imagem do balão, do sonho, né? Remonta ao sonho. E a luz, a direção, né? É o caminho, né? Muito bom, João. É isso mesmo. Então, esse poema fala disso. Né? Na verdade, é o seguinte: é um grande teórico da literatura, né? Umberto Eco, italiano. E ele fala
ele usa duas categorias, né? Eu vou escrever aqui no bate-papo. Olha só. Obra aberta, fechada. Então, a obra de arte é uma pintura, o cinema, o teatro, a poesia, é uma obra aberta. O que é a obra aberta? Significa o seguinte: esses gêneros é para cada pessoa, para cada um de vocês ler esse poema, ter uma interpretação diferente. Por isso que é obra aberta. É diferente, por exemplo, nós analisamos aí, igual eu falei para você sobre o texto legal, né? O texto de lei já é uma obra fechada. Ah, então só vai ter uma única interpretação? Não. Mas o número de interpretações possíveis é muito menor do que numa obra aberta, né? A obra de arte, ela é para permitir isso, né? Uma experiência subjetiva, sensorial de cada um. Então, é por isso que diante da obra de arte, a primeira reflexão, a primeira percepção não é da racionalidade, né? O que eu enxerguei, é o que eu senti com isso, né? O que me provocou esse poema. Ou não me provocou nada, por quê? Né? Vocês estão entendendo? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse poema aí do João Cabral? Agora, é interessante, viu, gente? Porque aí o próximo exercício, vocês vão fazer análise de algum poema, de algum conto, né? A obra, a obra de arte, ela é aberta, mas como dizia uma professora minha, não é escancarada. Todo texto, ele tem um limite de interpretação, até uma obra de arte. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o limite da interpretação do texto? Então, mesmo sendo uma obra aberta, ela não é escancarada, eu não posso interpretar qualquer coisa. Qual que é o limite? Essa que é a questão. Qual o limite da interpretação? É a minha provocação para vocês aí. Qual que é o limite da interpretação? Só porque é uma poesia eu posso interpretar qualquer coisa? Só porque é uma pintura eu posso interpretar qualquer coisa? Só porque é um cinema eu posso interpretar qualquer coisa? E aí? Qual que é o limite? Ah, Luísa, não. Qual que é o limite, Luísa? Professor, eu acho que o limite seria onde eu pudesse justificar com uma parte do texto, ou então da obra de arte, uma parte que eu pudesse justificar o que o autor quis dizer, de acordo com a minha interpretação. Perfeito, Luísa. Perfeito. Parabéns. Você brilhou. O limite, a Luísa respondeu bem. O limite é o texto. Então, o limite da interpretação é o texto. Vocês podem interpretar o que vocês quiserem, de qualquer texto. De qualquer texto. Mesmo que seja uma obra fechada. Mesmo que seja uma equação matemática. É texto.
Agora, a grande questão é o que a Luísa colocou. Desde que você possa justificar, a condicionante é essa. Desde que você possa justificar a sua interpretação com elementos do texto. Então, a Luísa respondeu bem. Você pode, seja obra aberta, seja obra fechada, você pode interpretar. Se você puder provar a sua interpretação com elementos do texto, perfeito. Agora, se você interpretou X e não consegue provar, você extrapolou, né? Como dizia, acho que não se usa essa gíria, né? Viajou na maionese. Viajou na maionese. É isso. É o que mais ocorre, né? As redes antissociais, né? A pessoa fala X, o camarada interpreta Y. Né? Vocês não conheciam essa gíria, não? Viajou na maionese, né? Então, assim, essa é a grande questão, né? Então, na próxima atividade, vocês vão fazer uma análise, né, de um texto, né, um poema. Eu vou deixar a escolha de vocês. E qualquer interpretação é válida, se você puder provar com elementos do texto, né? E aí é o seguinte, como a literatura, nós não estamos diante de um conhecimento científico, mas existem teorias, né? Teorias dentro da literatura, né? Então, nós temos aí os críticos da literatura, eles, para fazerem análise de uma obra, é uma análise menos subjetiva, né? Porque eles vão usar teorias da literatura para poder fazer essa análise, tá? Mas, de qualquer forma, pra vocês terem ideia, né? A Clarice Lispector mesmo, quando a primeira publicação dela, ela tinha 18 anos e tal. E aí alguns críticos literários fizeram análise da obra dela e falando, né, olha, a obra dela muito influenciada por escritor tal, né? E depois ela leu essa análise e falou assim, falou, eu nunca li esse autor, né? Então, às vezes, ocorre isso, né? Por exemplo, há mais tempo, ainda ocorre, infelizmente, né? Por exemplo, questões, é muito complicado, questão fechada de literatura. E antes era pior, né? Porque, por exemplo, muitos concursos no Brasil, interpretação de texto, colocavam um poema, questão fechada. Isso é uma maluquice. Por quê? Pensem bem. Isso é tão maluquice. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Uma vez um escritor, foi o Jorge Amado. Ele, um vestibular lá da Bahia, aí usaram algumas obras do Jorge Amado. E fizeram prova de múltipla escolha baseada na obra dele. Aí, por brincadeira, ele foi resolver a prova. Olha só, a prova sobre um livro que ele escreveu. Eram 10 questões de interpretação de texto. Ele acertou uma questão. Ele errou 9. Ele seria reprovado. Aí você pensa, mas isso é paradoxal, né? E tal. Não.
O absurdo é você ter questão fechada de literatura. Por quê? Lembra lá do que eu falei da teoria do Humberto Eco? Obra literária, obra de arte, é obra aberta. É para cada pessoa ter uma interpretação diferente. Se você tem uma prova com uma interpretação única, você descaracterizou a obra literária. Não é? Completamente. Isso é maluquice. Não estou falando, gente, que é igual a gente falou anteriormente. Ah, então eu posso interpretar de qualquer jeito. Não. Tem um limite. O limite é o texto. Como a Luísa falou bem. Se você justificar com elementos do texto, perfeito. Bom, é isso, gente. O propósito hoje foi abordar aí a terceira fase e escolher um poema, né, de um representante aí dessa terceira fase. Aí depois a atividade, vou passar para vocês, né, pegar algum texto de algum representante dessa fase para vocês poderem fazer uma análise e produzir um texto sobre isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Então, vou parar a gravação aqui.